Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Ciência de Dados. No encontro de hoje vamos falar sobre a ferramenta Google Data Studio ou Data Studio. Ferramenta super bacana que nos permitirá criar relatórios gerenciais ou dashboards sobre os indicadores, sobre os dados que nós estamos reunindo a partir das várias fontes de dados que a gente vem trabalhando até então. Tá joia? Essa ferramenta é uma ferramenta bastante versátil e, como a gente vai ver, também bastante simples de ser utilizada, tá? Basicamente, então, para eu acessar essa ferramenta, eu vou acessar o link datastudio.google.com. Para acessar a ferramenta, eu vou ter que ter uma conta no Google, tá legal? Eu já acessei aqui o ambiente, vocês podem acessar com calma depois, mas só para dar uma ideia do que nós vamos encontrar pela frente. Basicamente, nós vamos encontrar aqui recursos, então, para criar novos relatórios ou novos painéis. E também nós vamos conter aqui um recurso para conectar os dados que a gente vem trabalhando na nossa aplicação prática. Então, a gente vai acabar criando origens de dados para conectar mais à frente os dados aos nossos painéis ou aos nossos relatórios. Tá joia? Então, basicamente, eu vou começar justamente aqui pelo origem de dados. Como é que eu faço? Eu vou clicar no botão criar. E quando eu clico no criar, eu vou selecionar primeiramente origem de dados. Quando a gente clica aqui em conectar origem de dados e criar uma nova origem de dados, ele nos apresenta uma série de conectores. Esses conectores vão permitir com que a gente conecte dados que estão em fontes diversas aos relatórios gerenciais no Data Studio. Tá legal? A gente vai ver aqui que tem conectores para planilhas Google, para arquivos do tipo CSV, né, arquivos separados por vírgula, conectores também para bancos de dados comerciais, tipo MySQL, Postgre. Posso conectar em dados criados em surveys do Google. Enfim, eu tenho uma infinidade aqui de conectores para vários tipos de bancos de dados, várias fontes de dados. Então, é uma ferramenta muito versátil. Tá joia? Posso realmente conectar em vários tipos de dados que eu tenha reunido nas etapas anteriores do nosso ciclo de ciência de dados. Para a nossa experiência aqui, eu vou conectar em uma planilha. Tá joia? Essa planilha eu vou subir para o meu Drive e vou usar o conector Planilhas Google. Tá joia? Então, o primeiro passo é justamente pegar meu arquivo, vai ser um arquivo do tipo Excel, e vou subir esse arquivo, então, lá para o ambiente do Drive. Como é que eu faço isso? Eu vou acessar meu Drive, tá joia? E na sequência, eu vou subir um arquivo do tipo Excel aqui para dentro do Drive. Poderia fazer o mesmo também com um arquivo separado por vírgula, né, um arquivo CSV, ou poderia usar um outro conector para uma fonte de dados diferente. Por exemplo, quero conectar lá num XML ou numa API de dados de uma fonte de governo, por exemplo, lá dados abertos. Eu poderia fazer no mesmo esquema, tá? No meu caso aqui, basicamente, então eu vou trabalhar com uma planilha Excel que está no meu computador. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a planilha Excel, que eu já baixei, está no meu computador aqui. Eu chamei de Exercício Data Studio. Essa mesma planilha vai estar à disposição de vocês lá no Moodle, para vocês trabalharem um exercício, mais à frente que eu vou passar para vocês. Eu vou subir, então, esse arquivo, Exercício Data Studio, para o meu Drive. Basicamente, eu vou arrastar aqui para dentro, tá? Eu vou arrastar aqui para dentro do Google Drive e vou soltar. Poderia fazer o mesmo também, clicando aqui em Novo e fazendo o upload do arquivo. Então, nesse momento, ele está acusando que ele já carregou, né, o meu arquivo Exercício Data Studio XLS, que é um arquivo Excel. Eu vou clicar nele, eu vou clicar no próprio nomezinho do arquivo, que ele informou para mim logo após ter carregado, né, e vou ver se está tudo ok. Então, veja, eu estou aqui com aquela mesma massa de dados que a gente trabalhou lá no exercício de tabelas dinâmicas, tá joia? Então, antes de avançar para usar lá no Data Studio, o conector para planilhas do Google, eu vou transformar esse arquivo, que no momento é um arquivo ainda do tipo Excel, num arquivo planilha Google. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui no menu Arquivo e, na sequência,
eu vou clicar na opção Salvar como planilhas Google. Quando eu faço isso, na verdade, ele vai criar agora um segundo arquivo lá no meu Drive. Então, ele vai criar para mim aqui um arquivo chamado Exercício Data Studio do tipo Google Planilha. Tá joia? Então, já temos o nosso arquivo criado no Drive. Agora, eu vou, então, criar uma fonte de dados sobre esse arquivo que eu acabei de importar. Então, eu vou clicar agora no conector Planilhas Google. Só lembrando, né? Como é que eu cheguei aqui? Eu cliquei aqui no botão Criar, dentro do Data Studio, né? Criar, origem de dados. Agora, eu vou selecionar, então, o conector para o tipo de dado que eu quero, que é Planilha Google. Então, nesse momento, ele vai listar todos os arquivos que eu tenho dentro do meu Drive. Tá? Então, aqui, por exemplo, de minha propriedade, ele vai listar aqui o arquivo que eu acabei de criar, Exercício Data Studio. Tá joia? Se não apareceu aqui, verifique se você realmente salvou o arquivo que você importou, né, aquele arquivo Excel, se você salvou como uma planilha do Google, tá legal? Se você salvou, ele tem que aparecer aqui nessa opção de minha propriedade. Então, vou selecionar o arquivo que eu acabei de importar. Ele já reconheceu e entendeu que essa planilha tem um cabeçalho. Ele vai usar esse cabeçalho como identificador de cada campo daquela planilha. Tá joia? Na sequência, eu vou clicar no botão Conectar, aqui à minha direita. E agora, então, ele vai usar o conector para conectar naquele arquivo que está no meu Drive e vai apresentar para mim o que ele conseguiu identificar dentro da planilha. Nesse caso aqui, ele identificou cada coluninha que eu tinha, certo? Ano, categoria produto, cidade de loja. Eu posso alterar os nomes desses cabeçalhos, posso alterar o tipo e, eventualmente, também posso utilizar algum tipo de operador padrão para manipular os dados. Nesse caso aqui, veja, então, unidades vendidas, ele já selecionou como operador padrão para manipular o operador soma, que é justamente o operador que a gente vai querer utilizar. Tá legal? E também criou aqui uma métrica adicional chamada contagem de registro. A gente não vai usar, mas poderia ser útil caso eu quisesse contar, né, quantas transações foram feitas. No nosso caso não faz muito sentido. Tá? O que mais que eu tenho aqui em cima? Veja, aqui eu tenho uma forma de parametrizar a atualização dos dados. O que significa isso? Significa que, nesse caso aqui, eu estou definindo o padrão, né, a 15 minutos. A cada 15 minutos, o Data Studio vai lá no meu arquivo, que está no Drive, verificar se houve alguma atualização. Se houve alguma atualização, automaticamente ele vai puxar os dados atualizados para o meu relatório gerencial. Então, na prática, a gente está criando um painel de indicadores, um relatório gerencial, que vai estar vivo. Na medida que a minha fonte de dados alterar, o meu relatório também vai alterar automaticamente. Posso também pedir para ele atualizar em uma periodicidade menor, tá? Por exemplo, somente a cada 12 horas. Eu vou deixar a cada 15 minutos, não vou mudar isso aqui. Tá? Na sequência, então, eu posso também criar novos campos. Digamos que eu queira criar um campo calculado, né? Calculando, por exemplo, a lucratividade. Se eu tivesse aqui um campo de custo e o valor vendido, eu poderia fazer o valor vendido menos o custo para dar o lucro. Então, posso criar campos, não vai ser nosso caso aqui, mas isso também está disponível aqui dentro do recurso da fonte de dados do Google. Tá? Então, basicamente, não vou fazer nada aqui. Eu simplesmente vou pedir para criar um novo relatório. Tá? Quando eu clico em criar novo relatório, ele vai trazer para mim aqui uma folha em branco. Primeiro ele vai perguntar se eu quero realmente criar um relatório sobre a minha fonte de dados. Eu vou clicar aqui em adicionar o relatório. Então, nesse momento, eu estou com uma folha em branco conectada a uma fonte de dados, que a gente acabou de configurar. Tá legal? Já trouxe para mim aqui uma pequena tabela. Tá? E basicamente eu tenho aqui uma folha em branco onde eu posso desenhar o meu relatório ou desenhar meu painel
de indicadores, meu dashboard. A primeira coisa que eu vou fazer é remover essa planilha que ele colocou aqui. Então, simplesmente eu vou clicar em cima da planilha e vou clicar no Delete. Então, essa é a experiência básica que a gente pode utilizar. A qualquer momento eu posso remover um componente gráfico do meu relatório, clicando no Delete. Nesse momento, então, eu estou com uma folha em branca. E na lateral, aqui nessa barrinha à direita, eu tenho as propriedades do componente que eu selecionei. Nesse momento eu não tenho nenhum componente aqui, então o que ele está mostrando são propriedades do próprio pano de fundo, né, da tela de fundo do meu relatório. O que eu posso fazer de configurações aqui? Eu posso mudar o tema. Então vocês vão ver que ele já tem alguns temas pré-configurados, né, de cor de fundo, de cor dos componentes. Eu posso utilizar qualquer uma das definições aqui ou personalizar o meu padrão de cores. Eu vou deixar do jeito que está. Também posso mudar informações de layout. Posso criar um menu. Nesse caso aqui ele está à esquerda. Eu posso colocar ele também na parte superior, se for o caso. Eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Posso mudar também o tamanho do meu relatório. Nesse caso aqui ele está no formato paisagem. Posso mudar para retrato, posso aumentar, caso eu vou utilizar uma TV grande, né, para mostrar o meu relatório, eu posso mudar o tamanho, aumentar o tamanho, enfim, tem uma série de configurações aqui que vocês podem explorar com mais calma, na sequência. Eu não vou mexer em nada aqui. Eu vou começar agora sim a desenhar o meu painel, tá? Para começar, eu vou utilizar então os componentes mais básicos que eu tenho à minha disposição, que é, na verdade, o desenho de formas. Por que eu vou utilizar o desenho de formas? Porque eu quero criar uma espécie de um banner, né, no meu painel, para identificar a empresa e dar um título para o meu painel. Então eu vou utilizar um retângulo, e agora eu vou desenhar um retângulo. Eu vou colocar esse retângulo aqui na parte superior do meu painel. Tá joia? Então coloquei basicamente o retângulo, posso mudar a cor de fundo, tá certo? Digamos que eu queira colocar aqui, por exemplo, a cor preta de fundo, né? Então basta clicar no componente e alterar, né, as propriedades aqui na barrinha da direita. E agora eu vou colocar um texto. Eu vou botar aqui o cinza mesmo, vou voltar para o cinza aqui. E agora eu vou colocar um texto sobre esse retângulo. Então eu vou vir aqui em cima, na barrinha de componentes, e vou selecionar texto. Muito semelhante à manipulação de um PowerPoint, né, de um slide. Basicamente, eu vou selecionar o componente e vou indicar aonde eu quero colocar esse componente. Então, eu vou colocar a minha caixinha de texto aqui em cima. E eu vou digitar aqui o nome da minha empresa fictícia. Então, digamos que eu seja da empresa Acme, né? Ele criou aqui um Acme bem pequenininho. Eu posso alterar aqui na minha direita o tamanho, né, da letra. Eu vou colocar aqui tamanho 60 para ficar bem destacado. Posso reposicionar à vontade, né, essa caixinha de texto. Posso botar mais para cima. E vou colocar uma segunda caixinha de texto aqui para colocar um título do meu relatório. Eu vou colocar aqui painel gerencial de vendas. Nessa segunda caixinha de texto. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Eu vou colocar tamanho, sei lá, 44. Tá joia? Então aqui eu estou criando o adorno, né? A parte ornamental do meu relatório. Poderia colocar também uma imagem, por exemplo, eu tenho uma logotipo da empresa, então posso colocar logotipo da empresa aqui em cima. Enfim, experiência semelhante a montar um PowerPoint, um slide de PowerPoint. Tá legal? Avançando, agora eu tenho que começar a definir o que eu quero apresentar, né? Então, digamos que a gente tenha conversado com os gestores da nossa rede de lojas e eles indicaram que eles gostariam de acompanhar o volume de vendas por cidade e também analisar o desempenho das vendas por categoria de produto, a evolução das vendas por data. Então, eles nos passaram uma série de requisitos analíticos. Tá joia? Então, agora a gente vai começar a desenhar os relatórios e os dashboards de acordo com as necessidades que a gente mapeou com os gestores. Tá joia? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar aqui um gráfico que vai apresentar a distribuição de vendas
por cidade. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na opção adicionar um gráfico. E aqui eu vou ver todos os componentes gráficos que eu tenho à minha disposição. Então eu posso criar relatórios do tipo tabela, séries temporais, gráficos de barra, gráficos de pizza, linhas, áreas, dispersões, mapa de árvore e aí vai. Eu vou basicamente então criar aqui um gráfico de barrinha. Eu vou indicar que eu quero colocar esse gráfico de barra mais ou menos aqui. Vou deixar ele um pouquinho maior. Tá certo? Mais ou menos assim. E vou soltar. Então vamos lá, agora vamos customizar esse componente. Eu acabei de colocar então um gráfico de barra. E ele está indicando para mim nas propriedades aqui, vejam, que ele está mostrando então o total de registros, ou a contagem de registros, né, isso que está como métrica agora, por nome da loja. Eu não quero mostrar contagem de registro, na verdade eu quero mostrar a soma de unidades vendidas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa métrica aqui. Eu vou clicar aqui na métrica atual, que é contagem de registros, e vou selecionar aqui unidades vendidas, que é a métrica que eu quero. Automaticamente ele mudou para o operador soma, mas eu posso trocar o operador soma por uma média, por um desvio padrão, qualquer que seja a métrica que eu queira utilizar, tá? O agregador que eu queira utilizar. E também vou mudar aqui, ele está mostrando na dimensão nome da loja. Eu vou clicar em nome da loja e vou mudar para o campo cidade. Onde é que está cidade? Cidade loja. O que ele está listando aqui? Na verdade, todos os campos que eu tenho à disposição na minha fonte de dados. Tá legal? Então, de acordo com a fonte de dados que você conectar, vão ter aqui N campos à disposição como dimensões ou como métricas. Tá joia? Então, nesse momento aqui eu já estou mostrando o total de unidades vendidas por cidade. Legal, mas eu também quero um totalizador, né? Bem visual, para saber como é que está o volume total de vendas. Eu vou fazer isso como? Eu vou clicar em adicionar um gráfico, vou selecionar um componente do tipo visão geral e vou colocar esse componente visão geral próximo aqui do meu gráfico de barra, né? Vou colocar do ladinho. Posso aumentar também essa fonte, né? Deixa eu clicar em estilo e vou alterar aqui o tamanho da fonte. Ele está em 28 pontos, 28 pixels, e vou mudar agora para 48, ficar um pouquinho mais destacado, tá? Então, voltando aqui, o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aqui a quantidade ou a soma de unidades vendidas, totalizando todo o período e todas as lojas. Tá legal? Para finalizar a experiência aqui, eu vou colocar mais um componente, eu vou colocar aqui um gráfico de série temporal. Tá legal? Para mostrar a evolução das vendas ao longo do tempo. Então vamos lá. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Vou deixar um pouquinho maior. Para poder ter espaço para visualizar de forma adequada, então, o meu desempenho de vendas. Tá legal? Tá praticamente aqui um eletrocardiograma, né? Se eu quiser colocar mais componentes gráficos, da mesma forma eu posso, então, ir adicionando. Basta, então, clicar aqui em adicionar um gráfico. Sei lá, quero colocar mais um gráfico de pizza. Quero colocar um gráfico aqui do ladinho. Um gráfico menor. Talvez não fique tão bom. Mas vamos lá. Só para demonstrar a nossa capacidade, né? A nossa flexibilidade para compor do jeito que a gente quiser. Então, eu estou colocando aqui um componente gráfico de pizza, e vou dizer que eu quero, então, unidades vendidas, né? Mas eu quero mostrar, por exemplo, por departamento. Tá joia? Então, a gente acabou de montar um painel gerencial. Vamos visualizar para ver como está ficando. Então, vou clicar aqui em cima no botão visualizar.
E agora eu vou ver como está ficando o meu painel. Então, na prática, ele está mostrando aqui unidades vendidas por cidade, tá certo? Se eu passar o mousezinho, vai aparecer o valor de cada cidade. E logo abaixo ele está apresentando aqui o volume de unidades vendidas, né, por data. Então, que eu posso ver uma série histórica das unidades vendidas, tá certo? Posso também exportar esses dados ou explorar, ele vai abrir o editor de consulta para que eu possa explorar. Eu vou clicar em editar porque eu quero avançar um pouquinho mais no meu painel. Quando eu clico em editar, ele volta então para o ambiente de edição, de confecção do relatório. O que eu quero trazer para esse relatório? Eu quero trazer uma possibilidade ao gestor para que ele possa fazer filtros. Como é que eu faço isso? Existe aqui o adicionar um controle. Digamos que a gente queira conferir ao gestor a capacidade de selecionar, por exemplo, a região do país, ou uma categoria de produto específica, ou, por exemplo, especificar um período específico para analisar o desempenho de venda naquele período. Tudo isso eu vou poder fazer adicionando componentes de filtro. Eu vou selecionar primeiro um componente do tipo lista suspensa, e vou indicar que esse componente ele vai ficar logo aqui em cima do painel. Tá legal? E agora eu vou dizer qual tipo de campo que eu quero utilizar para filtrar. Então eu vou mudar aqui de cidade da loja, eu vou mudar para, por exemplo, região. Isso vai permitir então que o gestor escolha uma região específica para analisar o desempenho de vendas. Vou colocar um segundo componente de controle. Lista suspensa novamente, porque eu quero que o meu gestor possa, eventualmente, selecionar uma categoria de produto em específico. Então, eu vou mudar aqui para esse componente, eu vou mudar o campo controle para cidade. Cidade não, categoria. E, finalmente, eu vou colocar um terceiro componente de controle para selecionar um período de datas específicos. Então, eu vou colocar aqui controle de período. Tá legal, eu vou colocar esse componente aqui. E vou finalizar aqui a criação. Deixa eu alinhar um pouco melhor isso aqui. E agora a gente pode testar para ver como está ficando. Vou clicar em visualizar. Deixa eu botar em tela cheia aqui. F11, joia. Então agora vocês vão perceber que ele está mostrando no momento o volume total de vendas, né, que ele está indicando 555 mil itens foram vendidos na rede de lojas, mas digamos que eu queira selecionar uma região específica. Então, por exemplo, eu quero somente a região sul. Quando eu clico aqui somente na região sul, automaticamente ele seleciona só as vendas que ocorreram nas cidades que ficam no sul. Então, as minhas vendas totalizam 113 mil itens vendidos, e as lojas que eu tenho, hipoteticamente, na região sul, estão aqui, né? Curitiba, Londrina, Porto Alegre e Floripa. Tá joia? Então, na verdade, tudo que eu vejo no painel está respondendo aos filtros que eu selecionei. Digamos que eu queira ver somente o desempenho de bebidas. Então, novamente, eu posso selecionar lá o filtro bebidas, e verificar então que nesse período eu vendi 27 mil itens de bebidas, né? E a distribuição das vendas nas cidades está sendo apresentada aqui logo embaixo, tá? E digamos que eu queira selecionar um período específico, então eu vou clicar aqui em seletor de período, vou clicar aqui no mês e no ano para selecionar o ano de 2015. Porque os dados que a gente tem aqui são de 2015 e 2016. Então, digamos que eu queira verificar o desempenho de venda de bebidas no Sul entre 1º de outubro de 2015 e, deixa eu colocar aqui, 2015, dezembro, 31 de dezembro. Vou clicar em aplicar. Então, entre outubro e dezembro, nós vendemos 13 mil itens de bebidas, né, nas nossas lojas. Tá joia? Então, tudo o que eu estou fazendo nos filtros, né, de certa forma vai fazer com que os dados que estão sendo apresentados sejam refinados de acordo com os filtros que eu selecionei.
Tá joia? Vamos terminar essa experiência aqui, clicando em editar. Deixa eu voltar aqui ao menu do navegador. Digamos que eu queira colocar uma segunda página no meu dashboard. Nessa segunda página eu quero que o gestor possa ver os dados de maneira mais detalhada. Então a gente vai ter numa primeira página um sumário, que é como a gente está vendo aqui, né? O total por cidade, por departamento, mas que na segunda página ele pudesse mergulhar nos dados, fazer um drill down, realmente chegar num nível mais detalhado para de repente verificar o que está acontecendo com uma cidade, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar então uma nova página. Tá joia? Quando eu clico aqui em adicionar uma nova página, veja, ele está indicando que eu já tenho agora uma segunda página. Eu estou na página 2 de 2. Se eu clicar no seletor, eu posso voltar para a página 1 e eu vou voltar para a primeira página que a gente tinha criado. Tá? Naquela segunda página, eu vou querer colocar também esse cabeçalho e os mesmos filtros. Então, em vez de fazer tudo de novo, eu vou simplesmente marcar, clicar com o mouse esquerdo, segurar o mouse esquerdo e arrastar o mouse em torno dos componentes, do retângulo, dos textos, dos componentes. Então ficou tudo marcadinho. Agora eu vou dar um Ctrl C e vou clicar no seletor de página e vou para a segunda página. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Ele copiou tudo para mim, eu simplesmente vou posicionar no local que eu quero e pronto. Isso poupou um trabalho danado, E agora eu vou colocar aqui dentro do meu painel uma tabela. Eu quero colocar realmente um relatório mais detalhado, Então eu vou clicar aqui em adicionar um gráfico e vou selecionar aqui um componente de relatório tabela, tá? Poderia também selecionar um componente tabela dinâmica, muito semelhante à experiência de tabela dinâmica que a gente utilizou lá no Excel, tá? Mas eu vou fazer um relatório um pouco mais simples e vou selecionar aqui uma tabela simples. E vou indicar que essa tabela vai ocupar praticamente toda a área do painel. Eu quero bastante espaço para poder apresentar vários campos e permitir com que o meu gestor ele consiga navegar nos dados de uma forma bem detalhada. Joia, então eu já tenho aqui uma tabelinha. No momento, ele só está apontando aqui soma de unidade vendida e como dimensão região. Eu quero adicionar mais campos nesse relatório. Digamos que a gente não queira região, então na verdade eu vou trocar aqui. Região, eu vou clicar nela e vou selecionar cidade, porque vai ser um relatório por cidade. Além de mostrar a cidade, eu vou clicar no campinho abaixo, adicionar dimensão, eu vou clicar nele e vou selecionar, por exemplo, departamento do produto. Também vou adicionar uma nova dimensão para poder apresentar a categoria do produto. E assim eu posso ir colocando, tá? Digamos que eu queira colocar ainda a subcategoria do produto. Então vocês podem colocar quantas colunas vocês quiserem no relatório de vocês, tá bom? Basicamente, então, a ideia é que vocês consigam colocar aqui todos os dados que vocês acharem interessante reunir no relatório. Eu vou aqui redimensionar as colunas, puxar um pouquinho mais para poder ficar visível o dado. E vou lá, temos o nosso relatório, tá? Vou clicar em visualizar. Deixa eu botar em tela cheia novamente, o F11 aqui. Então agora vocês vão perceber que, como eu tenho duas páginas, ele colocou um seletor de página na minha esquerda. Se eu clico em página 1, eu volto lá, um Ctrl menos aqui para ficar menorzinho. Se eu clicar em página 1, ele volta para o primeiro painel, E página 2 agora ele vai para o meu relatório, tá? Então agora eu tenho um relatório completo aqui. Eu posso, então, novamente mudar, selecionar somente uma região, digamos que eu quero somente norte. Tá? Então, o relatório é responsivo. Tudo que eu colocar aqui em cima, ele também vai filtrar no relatório. Tá? Um período específico, uma categoria de produto, tudo isso eu consigo fazer e as opções de filtro, então, vão automaticamente serem aplicadas sobre o meu relatório. Então, para terminar a experiência aqui, a gente pode, então, na sequência, compartilhar esse relatório
com colegas, né? Então, se eu clico em compartilhar, eu posso indicar que pessoas que podem ter acesso e poder alterar o relatório. Então, por exemplo, posso colocar um e-mail qualquer aqui e indicar que essas pessoas vão poder editar esse relatório. Tá? Isso é bastante útil para quando a gente queira trabalhar em conjunto com outras pessoas, mudando o relatório, trabalhando no relatório, que pode ser o caso do nosso trabalho prático, né? A ser entregue no final do semestre agora, tá bom? Da mesma forma também eu posso clicar aqui em gerenciar acesso, né? No gerenciar acesso, veja, eu tenho o endereço desse painel, eu posso copiar então e enviar para as pessoas, né, que eu quero que possam acessar, né? E mais à frente mandar um e-mailzinho para elas, né, dizendo, olha, o relatório lá gerencial está disponível para poder ser consultado, tá bom? Eu vou clicar em fechar aqui. O que mais que a gente tem aqui? Eu também tenho nessas 3 bolinhas aqui mais opções. Se eu clico aqui, eu vou encontrar opções interessantes. A primeira delas é atualizar dados. A gente já viu que está pré-configurado a atualização do relatório a cada 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos, o Google vai pegar, conectar na nossa fonte de dados origem, no nosso caso, aquela planilha que está lá no Google Drive, né? Se tiver alguma alteração, ele vai puxar as alterações aqui para o relatório. Mas eu posso fazer a atualização nesse momento, por exemplo. Não quero esperar os 15 minutos. Eu posso atualizar nesse momento. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode também clicar no modo apresentação para poder colocar em tela cheia e, basicamente, essas opções que a gente tem à nossa disposição aqui, tá? Aqui no compartilhar também, outra opção interessante, se eu clico aqui na flechinha ao lado do compartilhar, eu tenho uma opção bastante interessante chamada programar entrega de e-mail. O que significa isso? Significa que eu posso programar o envio desse painel por e-mail para os gestores. Então, por exemplo, eu posso mandar esse relatório todo dia às 17 horas para um grupo de pessoas, para que eles possam receber no e-mail a posição de vendas, o que aconteceu com as lojas naquele dia, certo? Então, aqui eu posso indicar quais páginas do meu dashboard eu quero mandar, de quando e quanto tempo eu quero mandar e para quem que eu quero mandar. Basta colocar a lista de e-mails aqui, eu vou clicar em programação e o Google vai começar a mandar, então, esse relatório para as pessoas no horário que eu estou programando aqui. É um recurso bastante útil, né? De certa forma, a gente pode ir até os gestores levando as informações sempre atualizadas, tá? Posso fazer um download desse relatório também, ou, de novo, eu posso pegar o link desse relatório, aqui está o link completo dele, e posso mandar para as pessoas, né, compartilhando, então, o acesso a esse relatório. Tá joia? Então, basicamente, essa experiência que eu queria apresentar para vocês, eu apresentei os recursos básicos do Data Studio. Vocês perceberam, então, que eu usei uma planilha Excel para alimentar o meu relatório, mas eu poderia importar de um arquivo CSV, poderia conectar numa base de dados e fazer um relatório basicamente desenhando, né, o relatório ou o dashboard usando os componentes existentes. Vale vocês explorarem os demais componentes, eu vou colocar outros tutoriais à disposição também no Moodle e vale experimentar, que é um recurso bastante interessante. Valeu, gente, até a próxima.